inteligência artificial não é uma novidade. Ela nasceu ainda na década de 60, como um sonho distante de cientistas que buscavam replicar a capacidade humana de pensar. Desde então, mesmo entre altos e baixos, AI foi se infiltrando em quase todas as áreas de tecnologia moderna. Esse movimento evolutivo acelerou muito nos últimos anos, e hoje a gente já não fala mais de algoritmos isolados, cálculos complexos. A gente fala de uma força que redefine como trabalhamos, como aprendemos e, principalmente, como criamos produtos e softwares. Em maio do ano passado, quando lançamos a nova plataforma Countify, declaramos a meta de transformar profissionais de finanças em analistas de dados usando AI. Não só caminhamos nessa direção, como decidimos ir além. Queremos transformar profissionais não só de finanças, em verdadeiros desenvolvedores de produtos. Em 2023, quando muita gente ainda discutia as alucinações dos LLMs, nós éramos daquele grupo que sempre acreditou que isso era um caminho inevitável que o mundo tomaria. Por isso, preparamos nossa plataforma para ser codificada por agentes de inteligência artificial quando esse momento chegasse. Hoje, a inteligência artificial não é mais um experimento. Ela é um motor invisível que molda a evolução da nossa plataforma. E queremos mostrar a vocês como isso se materializa no coração da Countify, permeando cada produto e experiência da nossa plataforma. Para começar, eu queria falar sobre o Data Builder. E para isso, eu tenho aqui nosso CTO, César, e o nosso gerente de tecnologia, Kleber, para mostrar um pouquinho sobre como a inteligência artificial está no coração do Data Builder. César, em termos de tecnologia, você consegue explicar um pouco o que era o Data Builder e como a AI interage com ele? Perfeito, João. O Data Builder é a nossa solução para a integração de dados com outras plataformas capaz de lidar com grandes volumes de dados de uma maneira prática e flexível. Devido à sua grande flexibilidade, ele é capaz tanto de buscar quanto de receber dados de diferentes origens e diferentes locais, ou fontes de dados. Através de uma esteira de transformação que chamamos de workflow, altamente customizável, é possível, entre outras coisas, que para cada cliente, de acordo com as suas necessidades de negócio, os seus dados sejam tratados, organizados de forma a transformá-los em informação com maior valor e qualidade. Finalmente, o Data Builder pode enviar essas informações tratadas para diferentes destinos, de diferentes formatos, para serem utilizados pela nossa plataforma, criando análises mais ricas e qualificadas dessas informações. Os recursos de AI First da nossa plataforma transformam a experiência de criação e ajuste de um workflow em uma atividade simples. Esse é o grande salto. Agora temos agentes de AI operando esses workflows, automatizando o que antes podia exigir uma equipe inteira de tecnologia. Isso muda completamente a forma como os dados fluem dentro das empresas e o Kleber agora pode fazer uma demonstração disso para nós. Legal, César. Vou demonstrar então a criação de um workflow conectando a uma API externa de um CRM. Tá? Aqui está o Ben, aguardando a instrução, e eu vou dizer para ele, crie um workflow para integração com a API. Primeira coisa que a gente precisa definir dentro da terminologia do Builder é a origem dos dados. Então, no nosso contexto aqui, eu quero um conector. Aí ele vai me pedir pelo destino, né, e eu quero colocar esses dados em uma base de dados. Ótimo, ele já identificou aqui e sugeriu um nome de tabela, né? Eu estou de acordo, ok. Projetos. Perfeito, né? Ele já tem quase todas as informações que ele precisa para criar o nosso workflow e ele deseja saber agora se nós queremos transformar esses dados. Então, vou pedir para ele remover dados nulos ou vazios na importação.
Ok, ele já acatou o comando, né? E ele quer saber se eu quero continuar transformando esses dados. O Builder nos dá essa flexibilidade, né, de trazer os dados entre uma origem e destino, transformando ele de diversas formas. Nesse contexto aqui, a gente quer apenas seguir com a integração dos dados. Qual é o nome, né, que eu desejo dar nesse workflow? Aguardo alguns segundos. O Ben está trabalhando, né? Nosso assistente de IA Ben está trabalhando aqui. Pronto. Já apresentou para mim o workflow criado com 3 etapas, né? Origem, conector, destino, base de dados, né? E a transformação que a gente pediu aqui no CRM. Eu vou voltar aqui para a exibição e aqui eu tenho a opção de executar esse workflow. Eu vou solicitar a execução. Nesse momento, ele está conectando na API e trazendo os dados. A gente pode confirmar isso, né, através das nossas bases de dados. Então aqui a gente pode acessar as bases de dados do Builder. Né? Já identifiquei aqui, ó, projetos no CRM e tenho a opção de visualizar. Né? Ele já identificou 493 registros. Eu vou abrir aqui a tabela e visualizar os dados que foram importados via API, né, utilizando uma transformação automática com o nosso assistente de IA, Ben. Cara, incrível, né? Incrível essa possibilidade da gente conectar com APIs públicas e conseguir trazer os dados, transformá-los para que o Accountify faça isso, e tudo isso usando AI, usando agentes de AI, programando internamente. Muito incrível. Mas em cima disso, César, acho que uma questão que sempre surge é a segurança, a robustez. Você consegue falar um pouquinho sobre como é que a gente funciona em termos de segurança, robustez? Como é que a solução está alicerçada? Sim, é verdade, João. Esse é um dos aspectos mais importantes da nossa solução. E nós tivemos desde cedo uma preocupação com esse cuidado. Então, na arquitetura do Data Builder, nós tivemos o cuidado de criar workflows isolados, mantendo a independência dos dados do cliente, o isolamento das informações e a segurança. Mesmo contando com recursos de programação altamente customizáveis, os recursos de isolamento e de execução dessas importações de forma individual garantem a segurança e o desempenho da solução. Aqui nós conseguimos unir, então, flexibilidade, governança e segurança, que é um dos pontos fortes da nossa solução, dos mais importantes. Muito legal, César. Eu acho que a garantia dos dados estarem numa plataforma segura, eu acho que isso traz muito conforto a tudo que a gente está fazendo. Mas agora chegou a hora da gente pensar como é que a gente analisa esses dados, porque a gente falou, o Kleber explicou como é que a gente usa AI para criar workflows, transformar dados, armazená-los dentro da Accountify. Mas agora como é que a gente usa AI para analisar esses dados? Senão não adiantaria estar eles na plataforma, né? Então vamos falar agora sobre o Analytics. E o Analytics ele tem 3 pontos aqui que eu acho que vale a pena a gente destacar. O primeiro deles é que a gente embutiu AI para fazer análises geradas somente via prompt. O segundo é que a gente pegou toda a estrutura de dados, né, e disponibilizou, né, dados que estão em diversos produtos da Accountify para que a gente conseguisse, através do Analytics, analisar usando AI. E o terceiro ponto, que é super importante, é a possibilidade da gente aplicar AI para gerar insights consultivos para os nossos clientes em cima dessa base de dados de uma maneira estruturada, rápida e principalmente, como o César falou, segura. Kleber, vamos falar sobre o Analytics? Vamos lá, João. Vamos fazer uma demonstração de como que a gente usa esses dados aqui dentro do Analytics. O Analytics é essa ferramenta da plataforma, né, esse produto capaz de utilizar ferramentas de programação, de consulta de base de dados, de transformação de dados, para você customizar, né, a apresentação dos seus resultados. Ele abriu aqui para mim, inicialmente, um painel ESG, né, que já estava aqui pronto, com dados que foram importados do Builder, né, através de outras conexões, de outras importações, mostrando também a flexibilidade da nossa plataforma de trabalhar não apenas com dados financeiros.
Para começar a explorar aqui os recursos da Jane, né, da nossa assistente de IA integrada com o Analytics, eu vou chamar essa função, analisar painel com a Jane. Aqui ela consegue ter acesso a todas as bases de dados, né, que deram vida a esses gráficos e fazer um resumo sintético para a gente. Interessante, ela analisa os dados que estão aí e traz insights para o usuário em cima dos dados que ele trouxe de diversas fontes, né? Perfeito. Então aqui está o nosso resumo executivo, né? Ela vai mostrar aqui por indicador, nível de reutilização, matriz, né? E diversos insights e projeções para o usuário. Quero demonstrar também como que a gente continua trabalhando com aqueles dados que a gente trouxe do CRM de vendas. Tá? Vou criar aqui um novo painel. Pronto. A partir do momento que eu tenho aqui um novo painel, eu vou chamar novamente a nossa assistência, criar aqui minha primeira análise. E agora o Ben entra em interação mais uma vez, né, para trabalhar com esses dados. Eu vou pedir para ele criar para mim um gráfico de projetos agrupados por status. Uma informação direta, né, em linguagem humana. Por trás, o Ben vai consultar as bases de dados e entender como que ele pode trabalhar com essa informação que a gente deu para ele, com essa solicitação. Aqui ele já foi direto, né? Por que que ele fez isso? Porque ele identificou que ele só tinha uma fonte de dados com esse tipo de informação, né? Então ele colocou exatamente o que ele trabalhou, né? Aonde ele foi buscar esses dados, ele identificou a nossa tabela, criou o que nós pedimos, né? Um gráfico por status, e agora eu posso continuar trabalhando com ele, né? Transforme esse gráfico em gráfico de pizza. Perfeito. Então aqui o Ben, mais uma vez, entendeu o meu comando, né? Trabalhou para transformar o gráfico da forma que eu desejava. Eu vou pedir para ele inserir esse gráfico, essa análise no meu painel. Estou satisfeito com o resultado já. Pronto, agora a gente tem um novo painel com o gráfico gerado 100% por assistência de IA. E os nossos controles manuais, né, continuam disponíveis para o usuário. Eu quero fazer uma personalização, uma customização. Eu posso pedir aqui para editar essa análise, né, e a gente começa a entender o que o Ben fez por trás. Então ele utilizou de SQL para construir, né, lá na nossa tabela, para construir uma query, executá-la e trazer os dados para a gente. Igualmente a gente pode ajustar aqui outros parâmetros, né, de visualização de forma manual ou de forma com o assistente de IA, que é o Ben. Incrível, Kleber. Então, a gente vê, né, ficou claro, tanto da demonstração do Data Builder quanto do Analytics, que o Account.Fi criou uma camada de programação e a gente começa a botar um usuário financeiro para manipular essa camada sem precisar desenvolver. Então, a gente cria uma infraestrutura, garante a segurança, dá flexibilidade e deixa que a AI faça o que o nosso usuário não tem por que ter o conhecimento de fazer. Mas se quiser, óbvio, pode ser editado, tem programação por trás. Mas eu acho que esse é o encanto da AI, né? A gente fazendo a AI começar a trabalhar para a gente, né, como um assistente, né, como um agente que consegue transformar e usar todas, né, as ferramentas que ele tem em mãos para gerar análises, consultar dados, transformar dados, tudo mais. Muito bacana. Aqui nós estamos literalmente, né, utilizando o poder da IA, o poder dos agentes de IA, né, para fazer um trabalho de programação customizada, pesada, né, e dando para o analista financeiro, para o profissional de finanças, um recurso avançado, né, e otimizado. Obrigado, César. Obrigado, Kleber.
Muito legal o que a gente está fazendo, né, em Data Builder e Analytics. E agora tem um outro produto nosso que a gente também colocou AI no centro para ajudar os nossos usuários a manipular e gerar automações super importantes. Então, para falar de mais spreads e de budget performance, eu queria aqui contar com a ajuda do Arthur e da Ana. Tá? Arthur, gerente de tecnologia nosso, Ana, nossa PO, para contar um pouquinho do que a gente está fazendo com mais spreads e como a gente está usando AI como centro dessa solução. Ok, João. Bom, o spread é uma questão que é uma metáfora de planilhas, né? Nossos clientes estão acostumados com o uso de planilhas no seu dia a dia, fazem suas análises, fazem projeções, então é uma metáfora conhecida. O pessoal está acostumado com o uso de planilha. Mas nós temos algumas situações em que as planilhas chegam num gargalo. Né? Então, planilhas gigantes, quem nunca chegou nisso, né? Uma planilha gigante com milhões de dados, eu não consigo fazer um PROC-V mais nela. E falando, puxa, eu preciso desse dado, esse dado veio do meu ERP. Como é que eu processo tudo isso? Então, nossa premissa é essa: trabalhar com planilhas gigantes, com milhões de linhas de dados, e que nós podemos pegar esses dados de qualquer lugar da plataforma. Então, não somente o input direto da planilha, mas também dados que vieram do Data Builder, que vieram do nosso core de finanças. Então, tudo isso é integrado numa planilha para que nós possamos fazer análises e possamos fazer projeções a partir disso. Leitura e gravação de informações estruturadas é aquela capacidade que nós temos de conseguir buscar o dado de qualquer origem e gravar de volta o dado também. Então, a MySpread já tem essa função dupla. Ela me permite trazer o dado que eu tenho, trazer um dado via Workflow, Data Builder, compor esse dado na planilha e depois devolver esse dado para ter algum impacto no número na plataforma. Né? Então, dessa forma, nós conseguimos criar uma interface familiar, em que nós continuamos utilizando planilhas, com fórmulas compatíveis com planilhas de mercado, mas combinadas com scripts, combinadas com bases de dados, combinadas com performance local, que nos permite trabalhar com milhões de dados ao mesmo tempo. Sensacional. A gente transformou no MySpreads, manteve aquela flexibilidade que as planilhas têm, que o usuário está acostumado, conectou o MySpreads com as nossas bases de dados, como a gente falou, que vem de outras origens, né, e garantiu esse destino. Então, eu consigo manipular o dado pela spread, né, usando AI, inclusive, né, o principal, e a gente aplica isso de novo no banco de dados. Sensacional. Então, Ana, agora eu queria ver contigo, né? Como é que isso funciona na prática, né? Você consegue mostrar pra gente alguma coisa? Sim, com certeza, João e Arthur. É bem isso, né? A gente consegue agora, através do MySpreads e do Data Builder, fazer uma integração de forma mais automática. Então, eu vou demonstrar aqui para vocês uma integração entre uma planilha do MySpreads e uma base de dados do Data Builder, onde eu preciso consultar os dados que estão nessa tabela e listar aqui na minha planilha. Então, eu vou fazer essa demonstração utilizando o nosso assistente Ben. Eu vou demonstrar para vocês uma integração entre o MySpreads e o Data Builder, onde eu vou solicitar ao Ben que faça uma consulta numa base de dados do Data Builder e liste esses registros aqui nessa planilha que está vazia. Eu já tenho aqui um prompt pronto e eu estou solicitando a ele que faça essa integração e nesse momento o Ben ele vai consultar a nossa biblioteca de funções para criar este script e também essa base de dados onde eu tenho os registros lá cadastrados. Então o Ben gerou aqui para mim o script sem nenhuma necessidade que eu faça, né, uma codificação aqui e ele já traz para mim aqui também a função que ele criou, onde eu posso executar dentro da planilha. E eu posso executar essa função através de um botão, por exemplo, que eu crio na planilha, ou de algum componente, dependendo do contexto que eu preciso. Com o script gerado, eu vou fazer a execução. E nesse momento, então, aqui foi listado todos os registros que estão na base de dados do Data Builder. Então agora, com os dados listados, eu ainda posso interagir ainda mais com o Ben e solicitar que ele faça mais ações aqui dentro da planilha. Por exemplo, vou pedir para ele criar uma nova base de dados, utilizando esses dados que estão aqui, para inserir os registros com um critério que eu vou definir. Nesse momento, eu já tenho aqui um prompt pronto, em que eu vou pedir ao Ben que crie uma nova base de dados e insira somente os registros que estão ativos. Então, o Ben complementou o script e gerou para mim duas novas funções, uma para a criação da nova base de dados e outra para inserir os registros com o critério que eu solicitei. Então, neste momento, eu vou mostrar a criação da nova base de dados.
O Ben, então, executou a função e salvou essa base de dados. Vamos mostrar aqui para vocês a base de dados criada. Então, eu entrei no Data Builder e a nova base de dados aqui de contatos ativos foi criada, sem nenhum registro no momento. Agora eu vou voltar para o MySpreads e pedir para ele, então, acessar e criar os novos registros com os critérios que eu determinei. Lembrando que essa função ela pode ser executada em qualquer ponto da spread. Agora que os registros foram criados, nós vamos voltar lá na base de dados para conferir a inserção desses registros. Base de dados. E a nossa base de dados aqui de contatos ativos agora possui 3 registros ativos. E é isso, é a planilha que você já conhece, mas agora com toda a governança da plataforma. Atividades que são manuais ou operacionais agora podendo ser executadas de forma automatizadas com o uso da AI. Obrigado, Ana. É incrível, né, o que a gente fez com o MySpreads. Essa possibilidade de manter a flexibilidade e embutir AI ali para que crie scripts, automações para o usuário, seja via botões, seja via próprio comportamento de uso da spread, em que ele consegue, dentro da spread, conectar com os mais diversos dados que a gente tem, espalhados pela plataforma, seja via Data Builder, seja os próprios dados financeiros que ele trouxe, e usar tudo isso para trabalhar o dado e devolver para a base de dados de tal maneira em que ele cria ali experiências super flexíveis. Queria, Arthur, para avançar e finalizar esse ponto, que você comentasse um pouquinho mais sobre performance, porque eu acho que o grande ponto das planilhas sempre foi a performance, lidar com muitos dados, e eu acho que nisso a gente deu um grande salto tecnológico. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. Nós chegamos a um limite do uso da planilha em que você tromba no limiar dela, né? Você explora, esses dados vêm de algum lugar. E quando você começa a carregar demais esses dados nas abas, a gente tenta com várias formas, né? Usa várias abas, tenta com PROC-V, mistura funções, e quando na verdade esse dado já está disponível em bases grandes, né? Então aqui, puxa do nosso core, pega da base de dados, traz o workflow, então é muito dado para manipular. O que nós fizemos foi escolher uma forma de representar esses dados que nos permita ter milhões de informações ali com consultas em segundos. Né? Então, nós mesmos, quando fizemos, ficamos surpresos com o resultado que obtivemos. Né? Então, por vezes, o pessoal fala, puxa, mas onde está o meu dado? Está tudo aqui, não foi apagado. Né? Mas está rápido assim? Está rápido assim. Então, essa capacidade de manipular esse volume de dados com pouca memória na própria aplicação do cliente, na própria planilha, e mantendo a metáfora de planilha, que é mais importante. Né? O conforto, essa familiaridade do uso de planilhas com essa combinação de scripts, dados e consultas. Né? Tudo isso conduzido pelos nossos agentes de AI. Incrível. Eu acho que a gente acabou de apresentar aqui algumas aplicações de como a AI tem moldado a nossa forma de construir produto. Né? Ou como a gente tem olhado para a AI como um motor que tem que ser a nossa inovação e como tudo hoje tem que ser pensado olhando para a AI e como ela pode trazer inteligência, automação, agilidade dentro da jornada dos nossos clientes e na forma como a gente lida com as coisas. Muito obrigado, Arthur. Obrigado, Ana.